Hexa. Mas agora é hora do tricolor paulista. Vamos falar do São Paulo? Valentim Furlan já está por aí. Ô, seu Valentim, o senhor me mandou mensagem agora, já contei para todo mundo, que você tem a lista de relacionados para São Paulo e Botafogo. Então eu espero que o senhor tenha, enquanto você vai caçando a lista por aí, onde assistir na tela para vocês. São Paulo e Botafogo, amanhã, 5 da tarde, no Morumbi, transmissão GTV, Globo, Premier e Sport TV. E aí, Valentim, quem é que vai para o jogo amanhã? Querendo saber se Luciano joga, hein? Como é que tá esse tricolor? Essas dúvidas aí, uma preocupação com o Cauli também. Conta pra gente. O torcedor do São Paulo vai adorar saber essa notícia. Boa tarde para todo mundo. Luciano dentro, Cauli fora, Marcos Antônio fora e por enquanto, Pablo Maia vai para o jogo. São essas novidades. Luciano dentro, Pablo Maia dentro, Marcos Antônio fora, Tolói fora e também Cauli fora também. Isso. Esses 5 aí, dos 5, 2 estão dentro, 3 estão fora. O Marcos Antônio vale lembrar, né? A expectativa já era dele retornar nessa última semana, o jogo agora contra Boston Rivers e contra o Remo no fim de semana que vem, antes da parada para a Copa, mas havia uma expectativa que talvez ele pudesse acelerar a recuperação durante essa semana. Acelerou e em um certo momento havia um otimismo para que ele voltasse, mas o São Paulo está tratando aí com cautela, até porque são só 2 partidas agora, né? Por mais que sejam partidas importantes. Tendência, por enquanto, dele poder estar à disposição na terça-feira, mas ainda temos de ter uma definição acerca disso. A grande novidade, eu acho que é o Luciano, né? O Pablo Maia, claro, importante, né? O São Paulo estava sem meio de campo, fora o Luan, depois dessa lesão dupla aí no setor, mas o Luciano é importante, né? Ele fez o gol na partida de terça-feira contra o Milionários, mas acabou reclamando bastante de dor no vestiário no fim do jogo. Está à disposição aí do Dorival Júnior para a segunda partida dele. Reestreia do Dorival, né? Pelo Brasileirão no Morumbi. É uma informação importante aí, né, sobre o Luciano nessa partida. E Marcos Antônio, infelizmente, tá fora desde abril, que sofreu uma lesão na coxa direita, né? Então ainda está nesse trabalho de recuperação. Já está todo mundo aguardando ele voltar, mas São Paulo ainda dando uma segurada. Esses retornos e quem está fora, São Paulo fica numa situação que se fortalece ou tem mais a lamentar, Eudes? Mas a lamentar porque esses desfalques são recorrentes também no São Paulo. Falamos de desfalques há pouco aqui, no de primeiro, em relação a outros times. Não é uma realidade diferente para o São Paulo. O Valentim disse agora, sem meio campo, né, principalmente em relação à ausência do Marcos Antônio. Aliás, daqui a pouco vamos criar também um capítulo. E o Marcos Antônio, hein? Daqui a pouco vira isso, a versão São Paulina do EN, né? Assim como para o Neymar, para o Memphis. De qualquer maneira, são muitos desfalques, tem problemas no meio-campo, como tem problemas também na zaga, já chegou a ficar sem zagueiro, com pouco zagueiro para jogar. Tem toda aquela situação do Arboleda, agora, né, já dita pelo Rui Costa que não será reincorporado, agora a rescisão do Dória. Então, o São Paulo enfrenta problemas já de longa data com desfalques em diferentes setores. É sempre um alívio para o time o retorno do Luciano, sempre. Deixa eu tocar no ponto do Dória que o Eudes tocou. O César Saad, delegado da Polícia Civil, entrou em contato com São Paulo para se colocar à disposição de São Paulo por causa do Dória. O São Paulo não deu uma resposta oficial da direção, mas tem contato com o Rui Costa também, porque tem muita gente incomodada com essa questão e eu acho que é preciso continuar investindo nisso. Porque quando você ameaça de morte uma pessoa pela rede social, isso é crime. Uhum. Então alguém precisa começar a tocar, alguém da justiça, juízes que eu conheço, vão dizer, precisamos de algum argumento jurídico para... Não, espera um pouquinho. Algum constrangimento precisa haver para um dono de uma conta em rede social que ameaça de morte uma pessoa. Isso é muito importante. O Dória tem um problema de saúde muito grave na família dele. Do ponto de vista técnico, ele errou jogadas, que significa que, tecnicamente, ele tem que se afastar do time pelo técnico, não ameaçado de morte por uma pessoa. Isso é muito importante, a Polícia Civil se colocou nesse cenário à disposição do São Paulo. O São Paulo, como diretoria, como presidência, não se colocou a serviço da Polícia Civil. Eu sei que muita gente vai querer ganhar visibilidade com isso, mas a questão é preciso fazer alguma coisa sobre isso. É indispensável que se faça algo sobre isso, mas eu vou além um pouco. É assustador que o São Paulo não tenha tomado uma providência muito forte e pública em relação a isso. E
a polícia não precisa esperar uma manifestação do São Paulo, nenhum pedido do São Paulo para fazer isso. O caso é público, é notório e existe delegacia de crimes cibernéticos, mesmo aí varia o nome da delegacia de crimes cibernéticos de acordo com a Secretaria de Segurança Pública de cada estado, mas é um caso público que se tornou notório, divulgado a exaustão. Então, é um caso de polícia. A polícia pode e deve agir independentemente da postura ou de um pedido do São Paulo, que também já deveria ter agido. Então, nos dois casos, tanto em relação à Força de Segurança Pública quanto ao São Paulo, me assusta o que parece ser uma omissão. Se estão fazendo algo, que divulgue-se o que está sendo feito, então. Pois é, porque tem que achar os culpados, né? E é um crime, eles têm que ser penalizados, eles têm que responder por isso. Como é que a polícia está atuando nesse tema, PVC? Porque fazer uma campanha, criar conscientização, um processo educativo, claro que é super importante. Educação é a base de tudo, né? E nessas questões de rede social, que nas redes sociais ainda são questões novas para a gente, que a gente ainda está se acostumando com tudo isso, embora já faça muito parte da nossa vida, até mais do que deveria, as questões das leis ainda são, né, um pouco brandas, ou pelo menos as punições que a gente vê. Como é que a polícia está agindo nesse sentido? O que a Polícia Civil fez foi se colocar à disposição do São Paulo, que eu acho que está certo, se colocar à disposição, mas acho que o Coelho tem razão, assim, é mais do que isso. Vem cá, estou sabendo que teve um caso, vamos investigar esse caso. Vem aqui, eu preciso investigar você. É que a justiça, de um modo geral, ela se coloca numa posição de que, se não houve uma denúncia, não há um crime, não há uma vítima. E aí tem uma limitação jurídica, de fato, e para isso eu acho que precisa ter a contribuição do São Paulo, precisa ter a contribuição do Dória, precisa ter a contribuição da polícia. A Polícia Civil se colocou, o César Saad... E também, eventualmente, do próprio Ministério Público. Exatamente. Agora, o que aconteceu na prática até agora foi que o César Saad, delegado da Polícia Civil ligado ao futebol de São Paulo, se colocou à disposição do São Paulo e esperou a denúncia do São Paulo do Dória, que ainda não veio. Acho que tem um respeito pelo jogador, porque o jogador tem um momento delicado familiar. Então, é importante respeitar... É um direito da vítima ir atrás ou não disso, né? A gente não tem que falar como a vítima tem que agir, né? Então, eu acho que a gente pode não querer levar isso à frente. A gente não precisa colocar a questão em relação especificamente ao Dória. Mas, porque o Dória pode não querer. O Dória tem o direito de se colocar separadamente disso. Mas é preciso que o futebol se posicione sobre o que está acontecendo, porque o Dória é apenas um exemplo de uma coisa que está se espalhando perigosamente. E o caso do Dória é público, de qualquer forma. Óbvio, ele é a vítima e ele pode querer se resguardar. Isso deve ser respeitado. Mas o caso já se tornou público. Então, e é um caso de polícia e, portanto, exige uma ação até para que não funcione para quem comete crimes, para todas as pessoas que ameaçaram o Dória, o seguinte recado para essas pessoas e para outros torcedores de outros clubes. Então agora é só ameaçar alguém que aí vai levar a rescisão de contrato. Isso torna ainda mais urgente uma ação, uma resposta efetiva, tanto do clube quanto das forças de segurança pública e depois, mais à frente, a justiça quando provocada. Sem dúvida, né? Não pode... É muito perigoso esse ponto que o Edilson toca, né? Senão o torcedor fala, então vou ameaçar o cara no São Paulo, não gosto desse cara, vou ameaçar, ele vai embora do meu clube, né? Então você tem que ter ferramentas para evitar que isso aconteça. Teve mensagem que foi contada no São Paulo, que disseram, deu certo, então vamos ameaçar os diretores, vamos ameaçar a diretoria. Olha gente, que loucura que a gente está vivendo, que coisa horrorosa. Vocês não ficam chocados? Não, eu fico dia a dia com essas notícias que chegam. E fica até a sugestão de pauta aqui, né, pra gente pensar. A gente gosta de fazer, às vezes, reunião de pauta aqui ao vivo, porque tudo que a gente traz aqui no programa é direto com vocês. Se o São Paulo vai levar isso à frente, pensa em levar isso à frente, ou o próprio jogador, né? Apesar de estar passando por esse momento difícil na vida familiar dele, na vida pessoal, mas quem sabe ele vai querer levar isso à frente. Valentim, indo para o lado esportivo dessa história, que óbvio é menos relevante, né, do que o que a gente está falando, mas também é um ponto que interessa o torcedor. São Paulo fica com dificuldades ali na zaga, né, por conta da saída do Dória e do Arboleda também. Numericamente fica com menos jogadores. São Paulo pensa em contratar? Como é que vai administrar essa situação?
Fica bem difícil, né? Fica sem 2 zagueiros, né? São Paulo perdeu também o Arboleda, como a gente vinha discutindo aqui nas últimas semanas. São Paulo precisaria reintegrar o Arboleda. No fim, a resposta já foi dada, né? Como vocês colocaram aqui, o Rui Costa já deixou claro que não vai reintegrar o Arboleda, independente se chegar ou não uma proposta nesse primeiro momento. Só que com 2 a menos complica um pouco, né? Vale lembrar, o São Paulo tem o Ferrarese emprestado para o Botafogo. O Ferrarese vinha sendo uma peça importante. Ele era na linha de 3, ele era sempre muito utilizado, né? Depois ele acabou perdendo espaço, chegou o Sabino ganhou espaço na linha de 3 ao lado do Arboleda e do Alan Franco. Só que aí o próprio Crespo tira a linha de 3 e começa a usar uma linha de 2 zagueiros. O Sabino ganha a frente, aí fica fazendo a dupla com o Alan Franco, com o Arboleda em segundo e o Toló em terceiro, e o Ferrarese em determinado momento chegou a ser a 5ª opção ali. Com isso ele foi negociado. E aí só um parênteses, o Ferrarese vai para o jogo amanhã, tá? O São Paulo e o Botafogo estipularam já um acordo, eu coloco aqui bem em aspas, porque São Paulo pagaria 2 milhões de reais para ter o Arthur, só que o Botafogo também pagaria 2 milhões de reais para ter o Ferrarese. Cada um tem que fazer o Pix com o outro, ficou declarado ali que os dois serão relacionados, a não ser que os dois estejam lesionados para a partida de amanhã, e não é o caso por enquanto, e aí nenhum dos dois tem que fazer nenhum tipo de pagamento. Ponto. Como o Ferrarese perdeu espaço, ele foi negociado. Só que agora a situação mudou. Primeiro, o São Paulo passou já por 3 técnicos, se a gente colocar o Milton Cruz aí na jogada, o São Paulo teve 3 técnicos já desde o Crespo, e com o Dorival, o Ferrarese chegou a ser utilizado, né, lá em 2023. Então, assim, é um outro momento, sem o Arboleda também, então essa mudança do jogo de xadrez poderia recolocar o Ferrarese aí em disputa. O que eu escuto, por enquanto o São Paulo não vai atrás. Assim como também teve essa crise de lesões no meio de campo, não foi atrás do Alisson, que é emprestado para o Fluminense. O Alisson foi pedido do Dorival lá no Corinthians, antes de toda aquela polêmica envolvendo ainda para o CT Joaquim Grava. Enfim, São Paulo deve buscar opções sim no mercado nessa janela, naquele jeito. Um empréstimo ou uma opção livre no mercado, e se precisar de alguma coisa mais pontual antes da janela, vai ter que recorrer sim para a galera da base. Por enquanto, não existe movimento para trazer Ferrarese nem Alisson de volta, Luiz. Tá certo, Valentim. Obrigada pelas informações, viu? Até mais.